Você se referiu à filosofia como um processo psicoterapêutico. Isso, de certa maneira, corroboraria a denominada filosofia clínica? De maneira alguma. Por quê? Eu disse que o exercício da filosofia tem um efeito psicoterapêutico. Não que eu vou submeter vocês a um tratamento clínico. Sobretudo individualizado. O sujeito chega aqui e diz, né, eu tenho tal e qual o problema, né? Eu gosto de transar com tartarugas, né? E esperar que eu, analisando filosoficamente o negócio, faça ele parar com isso. Né? Passa, né? Vai escolher tatus, por exemplo, né? Eu não sei fazer isso e não vejo porque o filósofo deva se interessar por essas coisas. Tá entendendo? Aí é psicoterapia mesmo. Tá entendendo? O confronto direto com a experiência de que o senhor fala tem alguma identidade com o que o padre Luigi Giussani chama de redução à experiência elementar? Não, não é tanto. Não é tanto. Vamos dizer, eu suponho que o que ele está querendo dizer com experiência elementar é o mesmo que Louis Lavelle chamava da a presença total, quer dizer, a experiência básica, a experiência do ser, a experiência da existência, que no fundo vai te abrir para a experiência de Deus. Eu estou falando uma coisa muito mais modesta. Eu estou falando apenas de experiência genuína. Seja a experiência do que for. Não é a experiência elementar, não é a experiência básica da humanidade. Para a gente poder chegar neste nível de análise do que ele está falando, nós vamos precisar, primeiro, conquistar esta sinceridade, esta aptidão para a experiência genuína. Depois passaremos a outros níveis. Quer dizer, mas nós vamos sempre devagar, porque o que importa não é o volume, da quantidade das etapas que nós vamos procurar, mas que cada etapa esteja efetivamente conquistada. Está entendendo? E é por isso que eu, pelo menos no início, eu não vou ficar passando, como diz, muita lição de casa, falando, não é isto. Né? Não se trata disso. Trata-se de consolidar de tal modo que essas coisas que eu estou lhe dizendo se transformem realmente em experiência sua. E você possa confirmá-las de você para você mesmo. Na sua solidão, sabendo que você agora está dentro da dimensão da busca da verdade, efetivamente. Para isso precisa muita calma, gente. Há importância no conhecimento da literatura de Proust e Stendhal, mas sem sombra de dúvida. Esses dois você tem que ler a leitura obrigatória. Isso aí tem. Quer dizer, a literatura universal, o que tem de melhor na literatura, eu considero coisa básica para isso aqui, porque o treino da imaginação é o começo do conhecimento. E memória é imaginação. Os elementos que estão na sua memória, foi você mesmo que imaginou, você criou. Você vê um elefante, e daí você vira as costas e imagina o elefante. O elefante foi Deus que fez, mas essa imagem que apareceu na sua cabeça, quem foi que fez? Foi você mesmo. Não é isso? Então, memória é uma imaginação repetida. Mas é você mesmo que faz. Tá certo? Você apenas a refaz de maneira a repetir uma coisa anterior. E no caso da imaginação comum, não. Você inventa outras coisas, né? Então, quando a memória começa a ficar clara, tá certo? E ao mesmo tempo fidedigna, aí que você tem a base para a gente começar a conversa filosófica. Fora disso, não. Por exemplo, eu dei para vocês na aula passada o exemplo. A gente pergunta para o sujeito: como é que você meteu essa ideia na cabeça? De onde apareceu essa ideia? O sujeito invariavelmente responde inventando um argumento para sustentar a ideia. Isso significa que ele não está apelando à memória, ele está apelando à inteligência lógica para fundamentar a ideia.
O que é certamente mais fácil do que recordar como ela veio. Por quê? Porque essa inteligência lógica, ela monta o argumento na hora, quase que automaticamente. O raciocínio lógico, ele é automático na maior parte dos casos. Né? Mas a recordação de uma sequência real não é automática. Você tem que cavar, você tem que fazer um esforço para dentro. Então é mais... E quando você começa a, vamos dizer, a montar argumentos, você está fugindo da realidade da experiência. Quando o que eu pedi foi exatamente o contrário. Recomponha esta experiência tal como ela efetivamente se passou. Por isso que eu acho uma bobagem o negócio de dizer que filosofia é para aprender a pensar. Falar, pensar todo mundo sabe, pô. Nós não queremos aprender a pensar, nós queremos aprender a conhecer a realidade. Para extrair de dentro dela o quê? A verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que a realidade diz. A verdade é, por assim dizer, o conteúdo tético de tese, o conteúdo afirmativo da realidade é a verdade. Está entendendo? A realidade tem muitos outros aspectos que não são a sua verdade. São os componentes da sua verdade e são também as suas aparências. Mas tem algo que ela afirma. E captar o que a realidade afirma é a busca da verdade. Se os elementos simbólicos da literatura brasileira como um todo são pobres, a fonte por aí não seria questionável e, portanto, do ponto de vista da formação do imaginário ficaria também empobrecido? Pode acontecer, claro que pode acontecer, você tem toda razão. Quer dizer, se você formar seu imaginário, né, só com literatura brasileira e quiser se tornar um escritor brasileiro dentro da tradição de literatura brasileira, você também vai estar empobrecendo o seu imaginário, certamente. Mas eu acho que ninguém quer isso, e ninguém nunca quis isto. Tá certo? O fato é que você tem a literatura que tem, é o que está disponível. Em certos aspectos, ela é muito rica, em outras é muito pobre. Né? Eu repito, você quer uma fenomenologia do auto-engano, não tem outro no mundo melhor que Machado de Assis, porque os personagens dele só fazem isso, eles só mentem para eles mesmos o tempo todo. Tá certo? O que já é, vamos dizer, um indicador importante da sociedade brasileira. Né? Então, mas eu não estou dizendo que você tenha que se ater a esses elementos, mas esses você precisa ter. Mais tarde eu dou uma listinha para vocês de livros que eu acho que são melhores, mais realizados. Né? Aqui. A dificuldade da expressão humana não se deve ao fato das coisas existentes terem sido nomeadas com a parte mais baixa da consciência humana? Não, a resposta é não. Não é por isso de maneira alguma. Porque você vê que existem muitas línguas que elas começaram a se formar no seu ponto mais alto e depois vai decaindo. Né? Se você pegar a língua dos Vedas ou a língua da Bíblia, aquela língua está num nível muito alto e depois aquilo vem estragando com o tempo. Né? A dificuldade da expressão humana vem de que a língua, primeiro, a língua é uma só para todos. Segundo, você não toma a língua no seu melhor estado, mas no seu estado presente. Quer dizer, o estado dominante numa certa etapa da vida da sociedade. Você ler a literatura de outras épocas é você restaurar as possibilidades que estão embutidas nessa língua, mas que não estão em uso no momento, mas que para você podem ser úteis. Tem coisas que você pode querer dizer, que fazem parte da sua experiência, tá certo? Que você até percebeu, mas que você não vai poder dizer na língua de hoje, mas você pode procurar, sei lá, encontra lá em Rimbaud, em Goethe, em Balzac, alguma coisa assim que te ajuda a dizer aquilo. Então você vai ter que complementar a língua presente. É isso. E olha, esse negócio da decadência da língua não é uma coisa que acontece só no Brasil. No Brasil é um caso extremo. Tá certo? Mas aqui você observa a mesma coisa.
Aqui me pergunta, até quando posso entregar o trabalho? Então, eu acabei de dizer, este não tem prazo. Quando o professor falou sobre literatura, que hoje não existe mais ligação dessas obras com o imaginário das pessoas, o que falta, o que seriam então as obras publicadas hoje, o que falta, né? Bom, é só você fazer um repertório de temas não explorados. Por exemplo, você imagina um tipo como o Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino não é um personagem de ficção. O Bruno Tolentino existiu. É isso? Eu dei o exemplo também do Frei Beto. Essas duas pessoas são muito mais complexas do que qualquer personagem de literatura dos últimos 50 anos. Então isso quer dizer que, na realidade, está havendo tipos e experiências humanas muito complexas que não são abrangidas pela literatura. A literatura não chega lá, ela não consegue criar isso. Se você pegar, por exemplo, pega os personagens célebres da literatura brasileira, você pega lá o Luiz da Silva, do Angústia, do Graciliano Ramos, o Paulo Honório, do livro São Bernardo, você pega os personagens do João Guimarães Rosa, então, eles não chegam nesse nível de complexidade. Por exemplo, como é que você faz, por exemplo, a história de um gênio? Então, se você lê, por exemplo, Thomas Mann, Dr. Faustus, o personagem é um gênio da música. Ora, a existência do gênio é um fato constatado. Quantos personagens de gênio tem na música, na literatura brasileira? Eu acho que nenhum. Você tem uma galeria de idiotas absolutamente formidável, uma galeria de medíocres e uma galeria de pessoas relativamente inteligentes. Você não tem um único gênio. Então significa que esta dimensão humana está ausente. Isso é só para te dar um exemplo. Está entendendo? Bom, e a santidade? Por exemplo, ali no Zé Geraldo Vieira você tem alguns exemplos de pessoas anormalmente bondosas, que não chegam ainda à santidade, mas são anormalmente bondosas. Eu conheci pessoas anormalmente bondosas. O meu falecido amigo Dr. Miller, quando eles falam coração de ouro, eu digo aquele verdadeiro coração de ouro. É um homem boníssimo, bom, era mais do que você aguentava, tá entendendo? Não que não tivesse seus defeitos, tinha, mas a generosidade e o impulso de socorrer o ser humano, o impulso de atenuar a dor era permanente naquele homem. Não é só na hora que ele estava trabalhando, não. Era 24 horas por dia. Então, um personagem desse, cadê na literatura brasileira? Não tem. Está entendendo? Quer dizer que houve uma espécie de fixação em determinados tipos de personagens, né? Geralmente personagens de baixo nível, dentro da famosa escala dos Aristóteles e Northrop Frye, né, que fala que ele gradua os personagens conforme o seu poder, né? Então, o personagem máximo seria onipotente, Deus, né? Abaixo de Deus você tem os personagens que não são Deus, mas têm poderes divinos, né? Os tipos da mitologia, né? Então, depois você tem os personagens que não têm poderes divinos, mas são pessoas de altíssima qualidade. Depois você tem pessoas que têm apenas o poder comum dos seres humanos, e você tem, por fim, os idiotas, os caras que estão sempre abaixo da situação, né? Os idiotas predominam na literatura brasileira. Os personagens são geralmente impotentes em face da situação. Tá certo? Então, por aí você vê o quanto foi pobre até o momento a nossa exploração da experiência humana. Estão compreendendo?
Agora, por exemplo, ali no Zé Geraldo se encontra alguns exemplos de piedade, assim, extremos. Né? Então, graças a esta pobreza do imaginário brasileiro, é que certas qualidades humanas que existem, elas acabam se tornando inverossímeis na sociedade brasileira. E se as melhores qualidades se tornam inverossímeis, todo mundo fica mesquinho. Porque só acredita em motivações baixas. Tá entendendo? Porque nunca viram ninguém melhor. E não imaginam que possa existir uma pessoa melhor. Você imagina, por exemplo, leiam o Diário de um Pároco de Aldeia, do Jorge Bernanos. O personagem é um santo. Ele não sabe que é um santo, mas ele é. Ele não é um santo oficialmente da igreja. Né? É um santo anônimo. Mas o personagem é um santo. Agora você imagina como o autor teve que dar tratos à bola para imaginar, né, a vida interior e exterior de um santo. Não é isso? Então, isto é uma coisa que, por exemplo, na literatura brasileira não existe, mas nós podemos assimilar da estrangeira. Então, o conhecimento da literatura é você abrir-se para a variedade da experiência humana. E não esquecer a ideia de Aristóteles, tudo isso foi contado porque isso é possível. Não são coisas que aconteceram. Mesmo que tenham acontecido, elas não são contadas porque aconteceram, porque senão seria obra de história. Né? São obras de ficção literária porque são apresentadas como possibilidades. Não é isso? Possibilidade que pode ir, vamos dizer, até o fundo do mal, não é isso? E pode subir até a santidade, entendendo? Tudo isso existe. Então, é preciso que a nossa imaginação alargue no sentido da variedade de tipos e suba e desça no sentido da qualidade dos tipos.